Olá, muito boa noite, todos sejam bem-vindos e eu venho aqui com a minha perguntinha. Com certeza você deseja também, como eu, como muitas pessoas, encontrar realização, felicidade, vida gostosa, a paz que todo mundo anseia, né, que você deve estar ansiando, eu também, saúde para o corpo, prosperidade para a nossa vida. Todos nós queremos realmente estarmos assim, tranquilos, com bem-estar, com uma vida boa. Mas será que nós buscamos todas essas coisas no lugar certo? Porque eu coloquei, vamos buscar na fonte, não é? Mas que fonte é essa? Como conseguir entrar em sintonia com essa fonte? Sobre isso nós vamos conversar agora. Fique com a gente até o final e faça suas perguntas e deixe seus comentários, porque quanto mais nós movimentarmos as nossas ideias, mais nós conseguiremos ampliar o nosso entendimento. Muito bom, né? Todo mundo querer uma vida boa, muito salutar, e isso deve sim povoar os nossos desejos, né? Os nossos sentimentos e, sobretudo, os nossos pensamentos. A questão é, eu estou conseguindo, nós estamos conseguindo, basta que a gente olhe um noticiário ou que a gente converse um pouquinho mesmo com as pessoas aí no dia a dia, para a gente notar que não é bem assim que está acontecendo. E acontece que nem todos estão assim parando para se ocupar de se questionar por que está passando essas coisas. No geral, todos nós temos esse hábito de colocar a culpa nas outras pessoas, nos governos, né, nos sistemas aí de ensino, na situação sociopolítica, econômica. Então é tão fácil a gente colocar a culpa em alguma situação, porque nos isenta de estar fazendo algo para que isso se transforme. Mas eu quero deixar ninguém apertado, se sentindo assim, cheia de culpa, né? Nossa, então eu não sirvo para nada, não consigo nem tocar minha vida, não consigo resolver minhas coisas. Não, gente, não é nada disso, né? Não é nada disso, mesmo porque se a gente ficar se enchendo de culpa ou se enchendo de medo, como é o normal, aí é que nós criamos uma barreira bem grande mesmo, né, entre a nossa vida e a felicidade almejada, a saúde que a gente tanto quer ter, né? E essas coisas todas que povoam a nossa mente aí diariamente, elas nem sempre são as melhores, mas deveriam ser, e nós temos que nos ocupar delas, não é? Então, buscar a realização, sim, com certeza, e onde? Na fonte, porque é de lá que ela vem, né? Mas, que fonte é essa? A gente vai usar a palavra fonte porque nós estamos acostumados, né, de falar de uma fonte de energia para o computador, de uma fonte de energia para o celular. Aí todo mundo entende que tem uma fonte que alimenta aquele aparelho, aquela máquina, que faz tudo funcionar, né? Então, nós temos aí pistas para entender que nós também temos fonte, né? Nós também temos uma fonte que nos alimenta e que vai produzir aquele entusiasmo, aquele ânimo que nós precisamos, aquela perspicácia, né? Que está faltando para muita gente, né? Essa perspicácia. Mas nós vamos olhar para todas essas coisas com um carinho assim muito grande, porque na verdade, se nós não nos compreendermos, né, nós não vamos conseguir atingir nunca realização nenhuma. Hoje a realização que as pessoas buscam está sempre no mundo material, né? Só que perceber isso é o que está faltando, né? É o que está faltando,
Porque na realidade os nossos olhos só olham para fora, né? Não olham para dentro, e o que nós vemos são apelos constantes para uma vida de nível material apenas. O nosso foco, ele está numa vida material. E a vida material, ela tem respostas limitadas, não é verdade? Talvez as pessoas não pensem assim, pelo menos a maioria delas. Então, nós já nascemos com um esquemão aí de trabalhar muito para suar a camisa, para poder conseguir o sustento, né? Isso vem assim desde que o mundo é mundo. E, infelizmente, ninguém acordou até hoje que é preciso uma resposta nova para uma situação que a resposta velha não está resolvendo, né? Ah, Cristina, esse assunto está batido, mas ninguém tem solução. Entra dia, sai dia, cada vez piora mais, as coisas não se resolvem. Então, puxa vida, os desafios são tão imensos, mas nós precisamos de olhar para eles com os olhos de quem quer encontrar respostas, né? Porque depende de nós. Depende de quem? Vai depender de quem? Não é? Se a gente for esperar os donos do mundo, que a gente fala assim para aqueles que são os detentores do poder, né, das riquezas, os detentores de cargos assim na política, na economia, né? Todo esse pessoal que está mais afortunado, vamos dizer assim, nós não podemos depender, porque se nós pudéssemos, nós só teríamos situações resolvidas, não é? O que a gente vê e acaba por compreender é que esse jogo de forças, existem ganhadores e perdedores que são sempre os mesmos. Então nós nos perguntamos, quero continuar assim? Será que eu entendi tudo na vida? Será que realmente eu percebi tudo que está em jogo, né? Será que não há nada que dentro de mim, se eu movimentar, faça transformar a situação? Aí, bem, depende de nós, né? Fazer uma pergunta dessa para nós em algum momento da vida e ver se nós encontramos a resposta. E eu faço até essa pergunta a vocês, né? Se vocês já se dedicaram um pouquinho do seu tempo em procurar encontrar uma saída para esse tipo de coisa que a gente vive. Porque se nós observamos os jornais, né? Os filmes, as novelas, as conversas de sala de visita ou de uma mesa de um bar, as conversas vão ser sempre as mesmas, mas elas não levam a lugar nenhum, a não ser aumentar o desespero, né? Porque tudo é repleto de intriga, de maldade, de perseguição, né, de descontentamento, de enfermidades. E a vida então se torna como nos filmes, nas novelas, nas notícias. Quem que começou primeiro? A arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Não é? Ninguém para pensar que de repente a vida está imitando a arte, né? Que a arte está sendo usada com exatamente esse propósito de semear a maldade, a briga, né? O roubo, o furto, a violência, a droga, a bebida, o consumo, né? E o tipo de alimento que é muito divulgado. E a gente acha isso tão normal e não percebe que está vindo de fora para dentro, para nós, posturas de viver que nós estamos adotando. Então, nós falamos assim, não, eu tomo Coca-Cola e como pizza porque eu quero. Será mesmo? Eu fumo porque eu quero. Será mesmo? Eu bebo porque eu quero. Será mesmo? Eu tô deprimida aqui porque minha vida não dá certo, porque meu marido é assim, minha mulher é assado, né? Meus filhos não dão em nada,
Tantos dramas que a gente vê, né? Eu, como profissional dessa área de psicoterapia e desenvolvimento humano, eu ouço demais, né? É muito limitante, né? As conversas são muito limitantes. Porque a gente está limitado, nós estamos limitados, não é? Cada pessoa está muito limitada. Limitada onde? Nesse círculo vicioso de violência, de maldade, de raiva, de ódio, de vingança, de ciúmes, que é o que as novelas trazem, né? Todas as chamadas para novelas têm esses chavões aí. Os filmes trazem, as séries, né? Tudo traz esse tipo de material para nós constantemente, diariamente, e nós introjetamos. Então ninguém percebeu que está sendo trazido para nós, empurrado para nós, um jeito de comportamento aqui na vida. Então vocês viram que a coisa até mais básica e mais simples, que é o gênero feminino e masculino, que é inegável que isso existe, tem o homem, tem a mulher, e agora querem dizer que não há gênero. Então, olha o ponto que se chega de distorcer uma visão de mundo, de distorcer uma visão de realidade, né? Qual que é o intuito disso? De provocar realmente o desequilíbrio. Então, a gente não sabe mais se é homem, se é mulher, não sabe se comporta como homem, como mulher. E o que dá o equilíbrio ao mundo é a junção de masculino e feminino. Agora, ninguém sabe quem que é quem. Não tem como unir essas duas coisas e transformar num todo harmonioso, né? Os ensinamentos sempre falaram e os dois se fazem num só, né? Então, um só é o equilíbrio das polaridades e isso nós perdemos. Por que nós perdemos? Porque devagarinho, devagarinho, isso foi sendo trazido para nós diariamente, né, através de novelas, de filmes, como tudo isso que eu já venho falando, né? Assim, nós estamos com uma visão de mundo distorcida, completamente distorcida. Isso foi feito lá atrás, há muito tempo atrás. Tipo 12 mil anos atrás, assim, havia grupos que viviam completamente pacíficos, com prosperidade para todos, saúde, né? Ainda hoje, há alguns povos que vivem assim, né? Se tem notícia de grupos de pessoas que vivem assim harmoniosamente. Isso quer dizer o quê? Que é possível, mas com a visão de mundo distorcida, feito nós estamos, deixou de ser possível, mas nós não reparamos que a visão de mundo foi distorcida, porque nós já nascemos com esse bonde andando. Eu nasci em 1952, quer dizer, estou aqui próximo dos 70 anos, a televisão chegou na minha casa, eu tinha 17, e até então era um esquema normal, a gente estudava, escutava música, a gente aprendia instrumentos, a gente lia livros, né? A gente se reunia com as pessoas. Após o advento da televisão, ela tirou de nós o estudo, a convivência fraterna, a vivência religiosa, nós trocamos, né? Tudo pela televisão. Aquela coisa de ter uma novela com capítulo diário, ainda deixava o ganchinho para o dia seguinte, né? As cenas do dia seguinte, as principais, então aí que ninguém perdia mesmo. Resultado, hoje nós somos uma humanidade emburrecida, não conseguimos pensar, nossos filhos e netos, pelo esquemão que eles vieram sendo educados, eles não têm mais criatividade, eles não conseguem ler um texto e... como que a gente fala, interpretar. Eles não sabem ter um raciocínio da leitura de palavras, jogando o que, né? A gente estudava assim, o que o autor quis dizer. Hoje não tem nada disso, né? O que a gente vê é que pessoas se formam e elas não sabem escrever um texto, não têm uma habilidade de linguagem. E então tudo distorcido. Que dia que nós deixamos de reparar isso? Bom, eu que antes não era assim, depois passou a ser, depois de velha, né, fazendo minhas análises, que eu fui fazendo
retroação no tempo, aí eu fui observando, né, como que gradativamente os limites foram se abrindo, as pessoas foram se tornando muito mais desequilibradas, aumentando no mundo sempre as doenças psicológicas, né, as questões como bipolar, esquizofrenia, tudo isso havia no mundo, mas não na quantidade, né, que hoje tem, tudo extrapolado. Nós precisamos analisar essas coisas, né, e perceber que isso foi introduzido na nossa vida, isso não era o normal. Antes era o certo? Não, antes já vinha isso caminhando. Então, essas agendas, elas são de 2.000 anos, 3.000 anos, não são agendas de um mês só. Então, tudo é previsto, né? As fases todas são previstas, naturalmente há uma inteligência bem desperta, né, por trás disso, e montando todo o esquema, e a gente não se percebe. Agora, qual que é a questão, né? Eu estou aqui falando que o mal existe, né? E a gente nem sempre acredita, né? Alguns ferrenhamente falam que tem sim, e virou até assim uma obsessão expulsá-lo, né? Expulsar o mal virou uma obsessão, que eu também não sei se funciona, se é isso, né? Na verdade, o mal existe, porém, o que a gente precisa saber é que ele não tem existência própria, né? Nós somos frutos de uma fonte, né? E nós estamos ligados a uma fonte. Então, nós temos naturalmente energia para viver, para abrir os olhos de manhã, para viver a vida, né? Nós podemos viver a vida com exuberância, porque todos os dias nós temos um quinhão dessa energia disponibilizado para nós, para a gente poder viver a vida e fazer o que temos que fazer. À noite a gente se liga na fonte, não é? Então o pensamento cessa, a gente adormece, né? A mente continua seu trabalho, mas o corpo físico está ligado na fonte para receber toda a energia que ele vai no dia seguinte utilizar. E assim, se nós temos o nosso corpo recarregado constantemente e de outras formas, quando a gente recebe a luz do sol, a gente está recebendo energia, não é? Quando nós ingerimos um alimento, a gente está recebendo energia. Quando nós respiramos o ar, que é pura energia, que aliás a energia de todas as coisas está também no ar, né? Então nós somos permanentemente alimentados pela fonte. Só que essas criaturas que sugam de nós a nossa energia, elas fazem de nós a bateria delas. Isso que nós precisamos de entender. Ah, Cristina, então você está falando que o diabo existe? Chame do que quiser. Existe um grupo de seres que estão desvinculados da fonte e não conseguem se manter. Então, de quem que eles vão buscar? Como eles foram trazidos para o planeta Terra, ou eles invadiram o planeta Terra em certa época, é outra coisa que a gente precisa começar a se abrir para entender, que existe muito mais além da Terra, existe vida muito mais além da Terra, e passou da hora da gente se abrir a entender que a gente não é esse pedacinho aqui não, o universo é grande demais, e tem muito mais coisas que a gente nem imagina. Por isso que agora a única saída para nós é a gente se informar, entender como isso tudo funciona, o que está de fato acontecendo, para que a gente resgate a nossa dignidade e tudo isso que nós estamos perdendo, porque nós estamos sendo chupinhados frequentemente, né? Então, como que esses ataques são feitos à nossa pessoa? De repente você está tranquilo e vem um pensamento na sua cabeça assim, nossa, tá faltando isso, ai, estou sentindo essa dor, né? Pode ser realmente um estímulo que vem aqui do meu corpo que está doente, mas pode vir um pensamento que está no ar, porque o ar é que propaga a palavra, que propaga o pensamento. O mundo espiritual é o mundo do pensamento e é o ar,
né? O mundo aéreo é onde os pensamentos transitam, como o mundo aquoso, líquido, é onde as emoções transitam. Tanto que a gente fala no corpo, fulano está de mau humor, quer dizer, a água dele não está boa, má água, né? Má água. Dá para entender que cada elemento transita um tipo de coisa? O ar transita, então traz para nós muitos pensamentos que não são nossos. Aí ele chega um pensamento lá, de repente você está triste, não sabe por quê. Tem essa experiência? De repente entristeceu, não sabe por quê? Né, como eu já relatei aqui, que de repente eu me senti desanimada, mas aí eu fui me questionar, mas o que é isso? Que eu não estava assim, né? E tinha saído o cliente da outra psicóloga lá no corredor à frente, quer dizer, a minha porta estava aberta, ele veio, foi pegar o elevador, de repente fiquei desanimada, aí que eu entendi, foi depois desse momento, então foi a primeira vez que eu identifiquei. Então, nós podemos identificar que muitas coisas vêm de fora para nós e algumas delas vêm realmente mandadas. Então, se eu estou aqui, por exemplo, vou pegar aqui, Dandara, né, que está aparecendo aqui, Dandara. Aí imagino que eu começo a falar que a Dandara é isso, que a Dandara é aquilo, de repente ela começa a se sentir mal, né? Então, ela está sofrendo um ataque de maldade vindo de mim, porque eu estou falando coisas ruins dela. E ela não sabe de onde que vem isso, mas ela captou, porque nós vivemos nesse mar de energia, né? De repente sente tristeza, às vezes raiva e do nada. Justo! O que é que quer dizer isso? Que nós temos um aparelho receptor e nós somos capazes de perceber as mudanças que acontecem no ar, porque o ar é energia, a gente não vê e não pega, mas a gente sabe que existe, a gente sente, né? E ele capta e traz coisas, né? Tudo é jogado lá, como a gente joga na água uma série de coisas, o ar também recebe, né? Todos os pensamentos, todos os sons que são eliminados vêm pelo ar e nem todos são bons. Então o mal vem para dentro de nós pelo ar que a gente respira, né? Todos os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os órgãos do sentido põem o mundo dentro de nós. E o que é que está vindo do mundo para nós são coisas más. Mas aonde que nós vamos chegar com isso? É que essa turminha que não tem existência própria, que precisa de ficar roubando a energia de um outro, qual que é o alimento delas? É a dor e o sofrimento. Vocês não têm noção a quantidade de energia que tem num desespero, numa dor profunda, num ódio terrível. Isso é uma energia. Olha uma pessoa com raiva, a energia que ela tem. Uma pessoa com raiva, ela enforca, ela põe tanta força que o outro não consegue sair, né? Olha a força que tem um estado raivoso, um estado depressivo, parece que não, né? Que não está lá mortinho, porque ele está sendo sugado. Suga até a pessoa ficar morta, sem energia alguma, ela não consegue nem levantar de uma cama, né? E nós não nos damos conta disso, a gente não põe maldade nessas coisas. É normal sentir raiva, ele fez esse desaforo para mim, eu tenho raiva mesmo e não vou perdoar nunca. Então eu preciso acordar que eu acolhi esse mal e ele vai ficar aqui me chupinhando. O famoso vampiro, né? Então os vampiros estão entre nós. Nós mesmos nos tornamos vampiros quando nós ficamos roubando a energia do outro. Então imagina que eu não tenho nada que fazer na vida, eu sou uma desocupada e o meu assunto é a coisa mais superficial e chata do mundo. Eu visito minha amiga Aureliana e chego lá e fico numa pataquada danada. E a Aureliana vai ficando cansada, vai ficando minguada. Quando eu vou embora ela fala assim, nossa, parece que um trator passou em cima de mim. É o vampiro, gente, porque se eu abrigo dentro de mim toda essa maldade, que é medo, raiva, pânico, desespero, dúvida, preocupação, isso não é normal não, a gente acha que é normal, mas isso é essa turminha infiltrada dentro de nós, puxando a nossa energia para que possa sobreviver. Então não há interesse do sistemão em acabar com essa baixaria no mundo, porque o alimento dessa turminha do astral vem de nós, porque a gente tem ligação com a fonte de alguma forma, está recebendo a energia. Como eles são habitantes de cavernas escuras, não tem luz do sol, não tem nada, eles têm que puxar de alguém, né? Então, é isso.
querem acreditar bem, não querem, não tem importância, mas ouçam, ouçam, só apenas ouçam. Sabe por quê? Porque a gente ouvindo as coisas e fala assim, que conversa, hein? Sim, eu devo fazer isso. Se a conversa não está batendo muito com o que eu entendo, aí é que eu devo ir atrás dela para ver realmente, né? Alargar esse conhecimento, ampliar, buscar saber, para ver se realmente procede, né? Porque vai que procede, né? Agora, todos nós temos experiência de que toma um banho bem gostoso, melhora o astral. Por quê? Porque quando a gente toma um banho, aquela água vem e lava todas as toxinas que saíram pela nossa pele afora, pelos poros, né? Porque quando a gente sua, toda uma atividade está sendo feita para trazer toxinas do lado de dentro para fora. Quando a gente chora, a mesma coisa. É super digno de analisar. Pois esse é o motivo da nossa conversa. Eu não estou aqui falando de religião, não estou querendo doutrinar ninguém. Muito ao contrário, eu tenho pavor de alguém querer me doutrinar. Mas é preciso estudar as coisas que são colocadas para a gente ver se procedem, porque ali pode estar embutido justamente a atitude que a gente precisa de ter, né? Eu outro dia falei exatamente que tudo é energia. Tudo é energia. E a energia, ela pode se apresentar, isso que a física quântica mostra, ora como partícula, né, que são coisas que a gente vê e pega, ora como energia apenas. Depende da maneira que a gente observa tudo, aquilo se transforma em partícula ou se transforma em energia novamente. Assim, coisas se materializam na nossa vida, como é a energia que a gente está veiculando, porque a energia que a gente veicula é que se materializa em nossa vida, tudo é energia. Então, se eu tenho muita raiva dentro de mim, eu vibro essa energia pesada, como que essa energia pesada se materializa na minha vida? Doenças, né? Desavenças nos relacionamentos, consequentemente a pobreza. Porque os relacionamentos desfeitos, as pessoas perdem. Imagina um casal se separa, então todos os bens se separam, as pessoas perdem, né? As doenças, o corpo adoece, perdeu a saúde. Aí vai para o médico, aí só em exames é uma quantidade de dinheiro e depois os procedimentos. Então a gente empobrece. O mal nos adoece, nos empobrece. Onde que está o mal? Aquele pensamentozinho que chegou aqui. Mas aquela fulana, eu odeio ela, eu não quero ver ela de jeito nenhum, não quero que ela morra. Olha, isso materializa na minha vida, além de atrapalhar dela, materializa na minha como doença, como brigas, como perdas. O ladrão entra, já que eu roubei a paz de alguém, o ladrão vai roubar a minha, ou vai roubar a minha casa. Tudo depende de como que as coisas vão se materializar, né? Até em uma roupa que a gente coloca, tem a energia que a gente quer transmitir, justamente. Então, agora imagina que você está passando a roupa do seu marido, né? Aí você está com raiva dele, você está lá passando a roupa e está lembrando das coisas agradáveis dele, está, né, passando com uma obrigação e com mal-estar e com uma má vontade, aí ele veste aquela roupa depois. Ele vai se sentir tão desconfortável ali dentro, não vai entender que é por causa da sua vibração que ficou na roupa dele, e ele, a primeira oportunidade, vai encher a cara, ou então ele vai perder a paciência, vai chegar em casa e arrebentar tudo, né? A gente não entende como que as coisas acontecem. Eu tenho sempre falado isso com vocês, mas a gente não se dá conta que esse é o tal do mal, que está roubando a nossa energia, porque ele não consegue viver, ele não tem energia própria. Agora, se essas criaturas se virarem para a fonte, aderirem, sintonizarem com ela, elas começam a ter energia. Mas o esquema deles é tão fechado, e esse esquema de escravidão realmente, muito mais pesado do que aqui, é na base de tortura mesmo e de muita coisa. Então, eles morrem de medo de se virarem para a luz e passarem pelo mesmo esquema. Eles não conseguem imaginar o amor, porque isso não faz parte da realidade deles, né? Então, o que é a fonte, gente? A fonte é esse amor, é essa vibração elevada, essa alegria, essa confiança, né? Para fazer
para viver a vida dessa forma gostosa, porque a energia em si ela é amorosa. Mas aqueles que não conseguem captá-la, conseguem captar a inferior. Então eles procuram de todas as formas nos amordaçar, nos deixarem felizes para que eles se alimentem. É muito belo o seu trabalho. Muito obrigada. Então, belo é o conhecimento, belo é a possibilidade de estudar para a gente buscar informações. Porque nós precisamos decodificar as situações da vida, não é? Na outra live eu até falei isso, pus hoje um pequeno vídeo lá dela hoje, né? Que o entendimento, não sei se vocês já viram, aumenta a nossa confiança. Então como é que a gente vai ter certeza que eu estou no caminho certo ou não? Eu preciso entender como que as coisas funcionam. Porque a gente gosta de ficar com raiva, não gosta? Eu sempre ouvia que a gente tem que cozinhar com amor. Com o tempo fui percebendo que seja o que for, eu faço com amor. Nossa, que salto, que salto. É isso que é pra gente fazer, né? Então, a pessoa chega e entra em casa toda desarmonizada, toda problemática, aconteceu alguma coisa ou pegou alguma carga na rua. Eu não vou olhar para a criatura com raiva e julgando, que é o que a gente faz. Nós precisamos começar a praticar de olhar a criatura e pensar, nossa, o que aconteceu? Né? E olhar amorosamente para ela, para que ela possa se recobrar. Não seria belo, né? Se a gente começasse a aprender a fazer essa reciclagem, né? Trocar o mal pelo bem, né? Eu gosto de pensar que vou fazer o melhor para o meu marido, famílias e amigos. Agora vocês imaginem, isso aí são práticas simples. Então, se eu acordo de manhã e falo, nossa, estou vivo, muito obrigada, obrigado à vida, obrigada a Deus, obrigada do jeito que vocês quiserem falar, né? Mas ter este sentimento de gratidão, nossa, estou viva, está tudo bem na minha casa, não entrou nenhum ladrão, nada pegou fogo, está tudo certo, né? E eu desejo que esse dia ele seja belo, farto e bom para todos. E eu quero hoje passar amor para as pessoas. Se nós estamos constantemente nos ligando à fonte através desses pensamentos, então a gente está entrando em ressonância com a divindade, né? Com a fonte. E isso vai fazer o quê? Vai nos blindar contra esses ataques que vêm de fora, não é? Naturalmente eu já vou começar a rejeitar, como um dia eu desliguei a televisão para nunca mais, e eu faço questão de não ouvir jornal nenhum, né? Eu sigo as notícias através de outras formas, eu vejo lá no YouTube e assim mesmo, conforme alguns jornalistas, eles começam a extrapolar, eu já desligo aquilo, eu já não fico mais, né? Por quê? Porque nós temos que ter essa consciência de que nós estamos abertos para receber toda essa baixaria. E depois nós a devolvemos ao mundo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, as nossas palavras, né? A maneira como a gente se veste, né? Os hábitos comportamentais que nós temos. Então domingo é dia de encher a cara, vamos encher a cara. Gente, não é para encher a cara, né? De preferência nem aquele copinho de vinho um só, de preferência nem esse, sabe? Porque são veículos por onde aquela maldade entra para dentro de nós. Que belo, gratidão. Isso, que belo. É isso que nos compete, que informação maravilhosa. Ela pode me libertar, deixa eu praticar isso, né? Não tenho mais televisão e tem muitos anos. Pois é, eu também. Né? E não me faz nenhuma falta. E muito ao contrário, né? Agora eu leio livros, eu escuto aulas, eu escuto palestras, eu faço cursos na internet. E nos anos que eu fiquei dedicada a ver novelas, eu emburreci, eu fiquei desequilibrada completamente, eu tinha raiva, eu tinha medo, eu tinha preocupações, eu perdi dinheiro, eu fiquei pobre, né? Eu tive que, uma certa época, ficar com o consultório fechado. Agora, vocês imaginem que rombo que isso faz na vida de alguém. Então, podemos mudar à medida que entendemos isso. É o nosso dever, né? É a nossa tarefa, é entender para passar a confiar. Então, olha por que a gente não tem fé suficiente, porque a gente não entende como as coisas funcionam.
né? Então, nós precisamos de entender como as coisas funcionam para confiar que a fonte está lá, existe, que é possível viver na alegria, né, no astral elevado, na justiça, que não tem ninguém aqui querendo matar ninguém, roubar ninguém, não é assim? Isso tudo depende de nós cultivarmos essas coisas. Nossa, o que é novela? Você não sabe o que é novela? Nossa, vou dar os parabéns. Gente, um ET! Vanessa, você está um ET? Não sabe o que é novela. Se você não sabe o que é novela, você foi premiada por não ser alcançada por toda essa negatividade aí, toda essa coisa malévola, né? Que desequilibrou todo mundo, pôs todo mundo erotizado, pôs todo mundo a pensar só na sexualidade no estômago, mais nada. Ninguém pensa em dar amor, mais todo mundo só quer receber, ninguém quer dar, né? As novelas são essas historinhas fajutas que acontecem de tudo lá dentro, né? Males de todas as formas, ciúme, intriga, traição, assassinato, violência, e a gente recebendo isso todo dia. É mole, gente? Desde os 12 anos querendo mais. Isso. Então, gente, qual que é o objetivo então do nosso trabalho hoje? É mostrar que queremos alegria? Sim, basta que a gente se conecte com a fonte, porque ela originalmente é alegre. Queremos saúde para o nosso corpo? Sim, basta que a gente se conecte com a fonte, porque a alegria é que produz a saúde, que produz o prazer de viver, não é? Queremos realização pessoal, profissional, financeira, basta que a gente se conecte com a fonte. Por quê? Porque a nossa vibração vai ficar elevada. E o resultado de uma vibração elevada é trilhar o caminho da alegria, da saúde, da prosperidade, dos relacionamentos bons, não é? Então, puxa vida, né? Realmente é terrível o esquemão, né? Que deve ser isso que você está falando, mas é muito agradável e é muito prazeroso e é muito bom viver na faixa da alegria e do contentamento, né? E aí, se a gente se alerta, diariamente a gente começa a perceber, a se observar e a perceber, nossa, chegou um pensamento atravessado aqui. Não vou dar continuidade para isso. Da onde que vem esse pensamento, meu Deus? Ah, mas foi porque aquele dia aconteceu assim, agora eu estou me lembrando. Foi mal, a pessoa foi indelicada, ela devia estar nervosa, então eu preciso compreender o que estava envolvendo a pessoa aquele dia, qual a situação que ela estava vivendo, o que estava acontecendo no entorno dela que a levou a ter aquelas atitudes. Eu venho sempre comentando com vocês e nunca vou deixar de comentar que o entorno, as situações, elas nos envolvem, né? O entorno nos envolve e nós acabamos por responder e aderir àquela vibração. E aí a fazer coisas que a gente não gostaria de ter feito, não gostaria de estar fazendo. E quando a gente se lembra, dói, mas a gente não consegue parar, porque a situação que foi criada, o entorno que foi criado, está repleto de mágoas, de medos, de dúvidas, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, né? Então as pessoas estão dormindo na mesma cama, uma querendo que a outra se dê mal, que não quer mais saber, que está ali, não é? Quanto isso está acontecendo? Gente, a saúde vai embora e o dinheiro vai embora. A gente só está passando essas coisas hoje por causa disso. Então, ninguém põe atenção. E o nosso interesse hoje é justamente chamar a atenção nossa para essa realidade que nós estamos colaborando para que as dificuldades permaneçam no mundo e na nossa vida. E se permanecer dentro de mim, eu contamino todos os outros. E isso vai crescendo. Agora, se eu consigo me alertar, prestar atenção naquelas coisas que eu penso, no que eu ando falando, né, nos hábitos que eu tenho, nos gestos, nos maneirismos que podem levar as pessoas a ficarem infelizes, insatisfeitas, preciso me corrigir.
Se eu tenho essa prática de me observar diariamente e de inverter, eu vou acabar conseguindo. Isso eu vi na minha vida. Eu não sou a pessoa mais equilibrada do mundo, eu sei, mas a transformação que eu já consegui em alguns anos, porque também não é de um dia para o outro, são alguns anos, muitos anos às vezes, né? Porque a gente não percebe todo o mal de uma vez, a gente vai percebendo devagarinho quando começa a despertar. Então esse trabalho é para a vida inteira, não é? Então a paz que a gente necessita, a saúde que a gente deseja, a prosperidade que nós almejamos, a vida plena que nós estamos ansiando, nós vamos buscar na fonte. Olha que coisa mais simples, mas ninguém acredita na fonte, fala em Deus, o povo torce o bico, é que se existisse a gente não está passando isso, né? Mas não cogita que está afastada da fonte, então está afastada das bênçãos, não é? Agora, olha o drama também. A gente vê uma situação esquisita dentro do nosso lar, com os nossos companheiros, nos nossos relacionamentos, mas a gente está com preguiça, a gente quer se libertar das pessoas, das situações, e não quer pôr a mão na massa. Então a gente tem má vontade de olhar para um desafio e de vencê-lo, não é verdade? A gente quer se libertar, falei isso outro dia também. Então, será que a gente não pode ter essa boa vontade, pensar, nossa, isso está aqui é para eu resolver, não é para eu sair fora, sair correndo ou pôr as pessoas para fora, porque eu não vou resolver nada, a próxima que eu vou encontrar vai repetir tudo, porque eu vou continuar gerando aquele ambiente ruim, né? Então, eu não gero sozinha, as outras pessoas também não. Agora, se eu já acordo pensando, Senhor, muito obrigada, por favor, me dirija no meu dia, né? Me inspire, põe as palavras corretas na minha boca. Eu quero estar bem, quero estar feliz. Conto contigo, envia teu espírito. Quem gosta, né, da linguagem religiosa vai falar assim. Quem não gosta da linguagem religiosa vai falar de outra forma. Nossa, acordei, estou plena, que maravilha. Hoje quero fazer apenas o bem. Hoje eu quero que tudo seja bom para todas as pessoas. Isso já me dá ânimo, já me dá disposição para vencer qualquer coisa. Isso fortalece o nosso sistema imunológico. Então, nossa saúde vai melhorar, né? Um bom pensamento, se eu falo, eu sou perfeita, eu estou ótima, nada pode me abalar. O meu sistema imunológico vai lá em cima, entendeu? As pessoas não acreditam nisso, né? Uai, Dandara, e eu também te agradeço por estar aí me ouvindo, senão não adiantava eu estar falando, né? Muito obrigada também. Viu? Isso é uma troca, cada um dá o que tem. Você dá a sua audiência para mim e eu dou a você alguns conhecimentos que eu adquiro. E a gente vai trocando, né? Tudo faz sentido. Faz muito sentido, Vanessa. Tudo faz muito sentido. Você é muito sábia. Felicidade em tê-la próxima a mim. Ah, que belo. Então, eu digo mesmo, porque eu tenho minha sabedoria, você tem a sua e a gente permuta. Não é verdade? A gente não está sempre permutando? Gente, isso é a razão de viver, são as trocas. Nós precisamos compreender outra coisa, que nós não vivemos só. Não, eu posso gostar de ficar sozinha, mas sozinho não me basto. Ninguém pode viver sozinho. Cada pessoa veio com uma tarefa e com uma habilidade para que o todo se complete. Como o masculino tem que se completar com o feminino, todas as criaturas que fazem parte de um corpo, como todas as células que estão no meu corpo, elas são organizadas em sistemas, em aparelhos, né? Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema urinário, sistema digestivo. Olha as milhares de células aí agrupadas para fazer tudo funcionar. A gente é a mesma coisa, nós não temos que ter famílias, escolas, igrejas, empresas, né? Clubes sociais. A gente tem que estar organizado, aí cada um com sua função, só que a gente se esquece disso. Então era para trocar, não era para um pagar o outro, para um ser escravo do outro, porque o esquema vigente na Terra, que é da turma escura, é o sistema de escravizar. Eu sugo todo o seu sangue e você fica aí quietinho, porque se você não ficar não, eu te torturo, eu te mato, eu mato seu filho, eu mato seu pai, seu marido, né? Então se trata de fazer o que eu quero.
Tem que acabar isso, mas quem que vai acabar com isso? Quando eu rejeitar o mal dentro de mim. Quando eu parar de discriminar as criaturas, quando eu amá-las, né? Então eu preciso amar até a pulguinha que eu achar no meu lençol. Hoje em dia a gente quase não vê isso mais, né, de pulga, mas o carrapatinho a gente ainda vê, né? Esses bichinhos que estão aí querendo matar o povo, mas é porque o povo é fraco. Então agora vocês imaginem essa turma que soltou esse bichinho aí, ia pôr medo diariamente, a falar, olha, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos, a gente vai ficando, né, em pânico, em pânico, em pânico, em pânico, só pensa nos que morrer, se minha mãe morrer, se meu pai morrer, né, o filho não quer visitar o pai para não poder o pai não pegar. Tenha paciência, ninguém percebe o jogo, gente, né, que bichinho é esse? Ele não é nem visível e ele vai me matar? Como? Eu sou muito maior do que ele, eu penso, eu tenho força, eu tenho coragem, eu sou ligada com a minha fonte, minha saúde é a minha fonte, né? O Senhor é o meu pastor. Vocês esqueceram desses ensinamentos, né? Nós esquecemos desses ensinamentos, ou às vezes nem nós não tivemos. Hoje em dia é difícil uma pessoa que lê uma Bíblia, que lê um livro filosófico, a não ser nós que gostamos desses assuntos, né? Que a gente está reunido aqui por causa disso, que a gente gosta desses assuntos. Mas fora isso, ninguém quer saber, não. Não é verdade? Então, tudo que existe está ligado, porque tudo que existe está no todo. É como a gente tem nosso corpo, todas as nossas células estão dentro de nós, né? É um monte de organismo vivo juntando um com o outro aqui, produzindo a nossa vida, a nossa saúde. Por analogia que a gente entende o mundo espiritual e o mundo divino. Porque a gente está aí no mundo do pensamento, trilhando o mundo espiritual, mas a gente tem que passar para o divino também, entendeu? Então eu tenho que lembrar que o divino existe. E eu tenho que dar esse salto, né? É muita manipulação, com certeza é muita manipulação, é muita briga de poder. Agora, se eu observo isso e falo assim, nossa gente, estou participando dessas coisas. A hora que eu começo a ter medo do bichinho, medo de ficar pobre, medo de não ter trabalho, eu já enfraqueci e eu já estou aberta a que eu sou a presa dele. Então é o pernilongo sugando o nosso sanguinho, né? É o morceguinho, né? Só que em vez de ser o morceguinho, veio o bichinho do morceguinho, não é assim? Então, eu vou ficar à mercê dessas coisas ou eu vou ter o meu sistema de pensamento ligado com a fonte, que eu sou forte, eu sou próspera, eu sou sadia, eu sou inatingível, eu sou inatingível. Se eu começar a falar isso para mim todo dia, nada me atinge nunca mais. Mas eu tenho que falar isso com força, sou inatingível, sabe, com consciência. Por que eu sou inatingível? Porque eu faço parte do todo. O todo está em mim, eu nele, eu sou ele. Embora uma pequena partícula, mas eu faço parte dessa coisa que é inatingível, que é invulnerável. Por que eu passei a ser vulnerável? Porque eu passei a prestar atenção nessas outras coisas. Porque se eu recebo um tapa, dói, e eu fico machucada, e eu fico com raiva, eu não quero perdoar, né? Porque doeu mesmo. Mas custa eu falar, nossa, doeu mesmo. Por que será que essa pessoa fez isso para mim? Porque eu mereci esse tapa? Não, a gente não pensa nada disso. A gente só tem raiva porque foi agredido, mas nunca imaginou que pode ter gerado agressão, né? E somos afetados e nem percebemos, e afetamos sem perceber. Então, se eu não sou uma pessoa cuidadosa com as minhas palavras, né, com os meus atos, eu estou levando o mal para o outro também. Que dia que eu vou me conscientizar disso? Não é verdade? Agora, o que acontece? Que as pessoas recusam esse entendimento. Ela não quer falar dessas coisas, porque ela não quer deixar de beber, ela não quer deixar de transar, ela não quer deixar de se aproveitar do outro, não quer deixar de ter um empregado pagando baratinho para ele, né? Ninguém quer perder mordomia, né? E poderia ter muito mais recursos e muito mais alegria e felicidade se movesse a energia da alegria, da satisfação, da justiça, né? Que é possível construir uma sociedade assim agora. A gente precisa querer, mas as pessoas se recusam, né? Tá certo? Então, para encerrar, né? A gente pode se ligar ao bem ou ao mal e é uma escolha.
Se eu quero facilidade, se eu quero coisas boas, saúde, tudo mais, eu preciso me ligar com o lado bom, né? Mas como eu não atinei com isso ainda, eu continuo ligado com o mal, né? Vamos vibrar na alegria, sim, vamos vibrar na alegria, que é o que nós precisamos desesperadamente. Aí nossa satisfação vai aumentar, nossa saúde vai melhorar, a nossa disposição também, a nossa palavra vai ser mais gentil, mais delicada, a gente passa a ser uma pessoa gostosa para conviver e as oportunidades começam a chegar para a nossa vida. Eu quero esse caminho para mim, não o outro. O outro eu já trilhei, foi um fracasso. Eu perdi dinheiro, perdi amizades, perdi saúde, né? Não compensou, tá bom, gente? Gratidão imensa por tantos aprendizados hoje. Sempre belos seus ensinamentos, Cris. Obrigada. Patrícia, na verdade, não são meus, né? Eu estou... Porque eu seria muito infantil, fala que é meu. A gente aprende e repassa, aprende e repassa. Eu sou só alguém que está repassando. Mas por que eu repasso? Porque eu venho praticando essas coisas, a minha vida melhorou demais. Né? Quem me viu 20 anos atrás, gente, era desesperador. 25 anos, 20 anos atrás era muito desesperador, sabe? E hoje eu me sinto tão bem, tão leve, minha vida, muito mais qualidade, né? Então é por isso que eu falo, porque eu pratiquei e funcionou, pratico e funciona. Quanto mais eu procuro me aprimorar, mais a minha vida fica boa. Então hoje você vê, eu tenho 68 anos e eu não tomo um remédio, eu tomo complementos alimentares. Pessoas da minha idade tomam remédio de pressão alta, diabetes e uma série de coisas, né? Colesterol e não sei o que, tanta coisa. Isso a gente precisa prestar atenção, qual que é o sentido disso, né? Parabéns, minha amiga, excelente profissional. Ah, obrigada, Cláudia. Você também, né? Seu trabalho está muito bom. E um prazer ter você, gente. E até a próxima semana, né? Se Deus quiser, se liguem com a fonte divina. Procurem não se ligar ao mal de forma alguma. Não cultivem preocupações nem medos. Troquem os seus pensamentos, né? Vamos ficar mais leves, mais alegres. Vamos trilhar esse caminho da fartura, fartura de alegria, fartura de benesses, né? Que tudo vem atrás. Essa é a coisa mais importante. Até a semana que vem, se Deus quiser.